Lima, do PMDB da Bahia, pelo Ministério da Secretaria de Governo. Gedel é um aliado forte do presidente Michel Temer, recebeu apoio aberto de deputados e de senadores, mas não resistiu mais do que 6 dias às acusações de um ex-colega de ministério de pressionar pela liberação da obra de um prédio em que tem um apartamento em Salvador. Foi uma semana tentando sobreviver. Não adiantaram o aval do presidente Michel Temer, o apoio de líderes da base aliada, as explicações. Gedel está na Bahia desde quarta-feira. Mandou por e-mail a carta de demissão. E até na hora de sair, ele se valeu da velha amizade com o chefe, a quem chamou de meu fraterno amigo presidente Michel Temer. Gedel alegou que a família está sofrendo, se desculpou por ter envolvido mais gente. Fiz minha mais profunda reflexão e, fruto dela, apresento aqui este meu pedido de exoneração do honroso cargo que, com dedicação, venho exercendo. Um forte abraço, meu querido amigo. A gota d'água para a saída dele foi o depoimento que o ex-ministro da Cultura deu espontaneamente à Polícia Federal. Marcelo Calero saiu do governo acusando Gedel Vieira Lima de pressioná-lo para liberar a construção de um arranha-céu em Salvador, onde Gedel comprou um apartamento. Obra embargada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional por ficar próxima de bens tombados. No depoimento, Calero afirmou que, em 6 de novembro, recebeu a mais contundente das ligações realizadas por Gedel, que Gedel disse, sempre de maneira muito arrogante, que, se fosse preciso, pediria a cabeça da presidente do IPHAN e que falaria até com o presidente da República. Gedel entregou o cargo, mas ainda deve satisfação à Comissão de Ética Pública da Presidência, que abriu investigação contra ele na segunda. Se for condenado, terá uma mancha ética no currículo. O processo não é interrompido, o processo ele prossegue. Nós, da Comissão de Ética Pública, temos a prerrogativa de examinar a conduta tanto de autoridades quanto de ex-autoridades. Há também desdobramentos no Supremo Tribunal Federal, onde foi parar o depoimento do ex-ministro da Cultura. O Supremo ainda aguarda um parecer da Procuradoria-Geral da República. Sem o cargo, Gedel perdeu o foro privilegiado, mas, como o presidente Temer foi citado no depoimento, o caso pode continuar no Supremo. A Procuradoria da República quer quem deve ver se há ou não indícios. Se o Procurador-Geral da República entender que há indícios, ele pedirá a abertura de inquérito, senão ele determinará o arquivamento. Em nota, o PT diz que a saída de Gedel não elimina a necessidade de investigação dos atos irregulares cometidos por ele, outros ministros e pelo próprio presidente, acusados por Calero de tráfico de influência. É também o que pensam os outros partidos de oposição. A renúncia do ministro Gedel não será capaz de sanar a grave crise em que se encontra o governo central e a política no nosso país, mas revela traços novos deste momento político. O presidente do PSDB, que faz parte da base aliada de Temer, disse que a saída de Gedel preserva o governo. É uma decisão que, na verdade, permite que aquilo que é essencial tenha prioridade. O que é essencial? Que o Brasil faça as reformas, que o Brasil volte a crescer, que o Brasil volte a gerar empregos. Por isso é uma decisão que demonstra, nesse momento, o compromisso do ministro com esse projeto de país que está aí, e ele terá a oportunidade, acredito eu, até maior ainda, de se defender dessas acusações. Temer pediu a Gedel que ajude na transição. Está sendo aconselhado a adotar uma solução caseira e rápida, ou seja, nomear para a Secretaria de Governo alguém do entorno dele. Aliados do Centrão, que reúne partidos mais interessados em cargos, já se candidataram à vaga. Mas o PMDB de Temer não deve abrir mão do cargo. Gedel foi o 6º ministro a cair em pouco mais de 6 meses de governo. E a saída dele não acaba com o problema criado pelas acusações do ex-ministro da Cultura. Calero disse que o presidente Michel Temer e o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, sabiam de tudo e que também o pressionaram para encontrar uma solução para o caso.
A rede britânica BBC diz que o presidente Temer é acusado de pressionar um ministro para que participasse de práticas corruptas. O francês Le Monde destaca que o escândalo pode enfraquecer o governo e levar a um inquérito contra Temer. O espanhol El País diz que um caso de tráfico de influência respinga no presidente. Os principais jornais americanos também trataram do assunto. O New York Times disse que Temer está no meio de um novo escândalo de corrupção. O argentino El Clarín diz que Temer é acusado de tráfico de influência. No depoimento à Polícia Federal, o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, afirmou que no dia 16 de novembro compareceu a um jantar oferecido pelo presidente aos senadores no Palácio da Alvorada e que, após ser informado de toda a história, o presidente disse a Calero para que ficasse tranquilo, pois caso Gedel lhe procurasse, ele diria que não havia sido possível atender a seu interesse por razões técnicas. Mas Calero disse que no dia seguinte foi convocado por Temer a comparecer ao Planalto, que o presidente disse a ele que a decisão do IPHAN havia criado dificuldades operacionais em seu gabinete, já que o ministro Gedel encontrava-se bastante irritado. Segundo Calero, Temer pediu que ele construísse uma saída para que o processo fosse encaminhado à AGU. Calero afirmou que no fim da conversa, o presidente disse que a política tinha dessas coisas, esse tipo de pressão. O ex-ministro da Cultura disse que ficou bastante desapontado por ter sido advertido sem que houvesse cometido qualquer tipo de irregularidade. Ontem, o porta-voz da presidência, Alexandre Parola, disse que o objetivo do presidente nas conversas foi arbitrar conflitos entre os ministros. Ele negou que o presidente tenha enquadrado ou pedido a Calero solução que não fosse técnica. O porta-voz afirmou que Temer se disse surpreso com boatos de que o ex-ministro Calero teria solicitado uma segunda audiência antes de se demitir, somente com o intuito de gravar clandestinamente conversa com o presidente da República para posterior divulgação. Marcelo Calero divulgou hoje uma nota em que declara o seguinte: a respeito de informações disseminadas a partir do Palácio do Planalto de que eu teria solicitado audiência com o presidente Michel Temer no intuito de gravar conversa no gabinete presidencial, esclareço que isso não ocorreu. Durante minha trajetória na carreira diplomática e política, nunca agi de má fé ou de maneira ardilosa. No episódio, que agora se torna público, cumpri minha obrigação como cidadão brasileiro que não compactua com o ilícito e que age respeitando e valorizando as instituições. O texto dessa nota não permite concluir se Calero nega ter sido ele quem solicitou a audiência com Temer, ou se nega ter solicitado a audiência com o intuito de gravar a conversa, ou ainda se ele nega ter gravado a conversa com o presidente. No depoimento à Polícia Federal, Marcelo Calero afirmou que também recebeu uma ligação do ministro da Casa Civil, que Eliseu Padilha argumentou que se a questão do prédio estava judicializada, não deveria haver decisão administrativa definitiva a respeito, e que Calero tentasse construir essa saída com a Advocacia Geral da União. Marcelo Calero disse ainda que recebeu uma ligação do secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Gustavo Rocha, e que Gustavo comunicou a ele que havia ingressado com recurso da decisão administrativa no Ministério da Cultura e no IPHAN, e que Calero deveria encaminhar os autos do processo para a AGU. A advogada-geral da União disse que não chegou a receber o caso e, por isso, ainda não o analisou, mas que cabe à AGU, sim, resolver conflitos. Não há a menor possibilidade de sair do âmbito da Advocacia Geral da União um parecer desenhado ou amoldado ao entendimento de quem quer que seja ou de qualquer outro interesse. O único interesse que rege e que norteia a atuação da AGU é efetivamente o interesse público. Hoje, o presidente chegou ao Planalto às 10 da manhã. 3 horas depois, almoçou no Palácio da Alvorada com líderes do PSDB que estavam em Brasília para um encontro com prefeitos do partido recém-eleitos. À tarde, viajou para São Paulo. Parlamentares de oposição iniciaram uma ofensiva para colocar Temer no centro da crise política, enquanto governistas tentam tirar a pressão sobre Temer. Afirmam que a saída de ministros faz parte da rotina de qualquer governo e não pode afetar o enfrentamento da crise econômica. O líder da Rede Sustentabilidade na Câmara disse que o escândalo complica a relação do governo com o Congresso. A aprovação de medidas na Câmara dos Deputados certamente vai ser prejudicada com essa mudança no governo. Isso mostra a dificuldade do governo Temer de se organizar e de alguma maneira, organizar a agenda do país. Essa é a razão pela qual eu acredito que a crise vai se aprofundando passo a passo
no governo Michel Temer. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, disse que o governo deve seguir trabalhando firme. O importante é não perder o rumo. Diante da circunstância brasileira, depois do impeachment, o que nós temos que fazer é atravessar o rio. Isso é uma ponte, pode ser uma ponte frágil, uma pinguela, tudo bem, mas é o que tem. O Brasil precisa de, com urgência, tomar medidas de reforma, porque a situação fiscal nossa é muito ruim, a situação econômica precisa de ser reanimada, o povo está perdendo emprego. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT, disse que não há como abafar a crise. Isso é uma situação muito grave. Conflitos entre ministérios se dá quando você tem uma discussão de política pública, um entendimento sobre o encaminhamento dessa política pública, mas não pode se dar em relação a interesses particulares. O Palácio do Planalto, a Casa Civil, não pode cuidar de interesses imobiliários de ministros. O líder do governo no Senado disse que as votações no Congresso vão ser mantidas. Uma vez que aquilo que o governo propôs, que está tramitando aqui no Senado, é aquilo que corresponde à necessidade do país e que tem apoio não apenas no Senado, mas da população brasileira. É importante nós avançarmos no caminho de reformas, sob pena de não sairmos da crise em que estamos metidos. Em nota, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, que é do mesmo partido do presidente, disse que as alegações do ex-ministro da Cultura não afetam Temer, que reúne todas as condições para levar adiante o processo de transição. A crise política teve reflexos imediatos entre investidores. A sexta-feira foi tensa também no mercado financeiro. Esse filme o mercado já viu. Foi só a crise política voltar ao Palácio do Planalto e o gráfico do movimento da Bolsa de Valores de São Paulo virou teste de cardíaco. Foi um sobe e desce o dia todo. A cabeça do investidor ficou cheia de dúvidas. Compro ações? Vendo? Deixo como está? E o dinheiro que eu já investi? E não é só o investidor, o empresário, os consumidores, todo mundo fica um pouco mais conservador porque não sabe o que vai ser o dia seguinte. Você quer ver o que aconteceu com a cotação do dólar em relação ao real? Olha só, começou o dia subindo forte a moeda americana, aí caiu um pouquinho, depois continuou subindo mais forte ainda, chegou a 3,46 no início da manhã. Aí soube-se que o ministro Gedel Vieira Lima ia renunciar, ele anunciou a renúncia e aí cai bastante. Depois fica aqui um momento de incerteza, continua caindo e segue com cotação menor do que teve de manhã. A moeda americana fechou valendo R$ 3,41. Não dá para você ficar tranquilo não, né? Ainda vai ter que ficar bastante atento a respeito da moeda norte-americana. Quem quer investir precisa ter um mínimo de estabilidade, tanto na política quanto na economia, para conseguirem chegar um pouco mais longe no horizonte.